Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Vamos pegar nossa Bíblia. Aujourd'hui, a Bible est dans Bissau. Vamos abrir o livro do 1 de Samuel. Donc, il faut lire la Bible dans Bissau dans le canal Samuel. Mon canal est Samuel. 1 de Samuel, Samuel est Yambo. no seu capítulo 7, versículo 1 até a 3. Dans le chapitre 7, dans verset 1 à 13. A Bíblia diz assim: La Bible est le Bible. Então os homens da cidade de Jearim foram até lá e levaram a arca do Senhor. Eles a colocaram na casa de Abinadab, que ficava num muro. Escolheram e separaram o seu filho Eleazar para tomar conta dela. Samuel exorta ao arrependimento. A arca da aliança ficou na cidade de Jearim bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos. Durante esse tempo todos, os israelitas oravam a Deus, o Senhor pedindo ajuda. Samuel disse ao povo de Israel: se você quer com todo o coração voltar a Deus, o Senhor, jogue fora todos os deuses estrangeiros e as imagens da deusa Astaroth. Dedique-se completamente ao Senhor e adore somente a Ele. E Ele livrará vocês do poder do filisteu. Aí os israelitas jogaram fora as suas várias imagens de Baal e também as de Astaroth e adoraram somente a Deus, o Senhor. Então Samuel mandou que todos os israelitas se reunissem em Mispa e prometeu que ali oraria por eles ao Senhor. Assim todos eles se reuniram em Mispa, tiraram água e a derramaram em oferta ao Senhor. Jejuaram o dia todo e disseram: nós pecamos contra Deus, o Senhor. E ali em Mispa Samuel julgava e governava o povo de Israel. Os filisteus são vencidos. Quando os filisteus souberam que os israelitas haviam se reunido em Mispa, os 5 governadores filisteus saíram com os seus homens para atacá-los. Os israelitas souberam disso e ficaram com medo. E disseram a Samuel: não pare de orar ao Senhor, o nosso Deus, e pedindo que Ele nos livre do domínio dos filisteus. Então Samuel matou um carneirinho e queimou todo ele com um sacrifício a Deus. E o Senhor pediu que o Senhor ajudasse o povo de Israel e ele respondeu a sua oração. Quando Samuel estava oferecendo o sacrifício aos filisteus, avançaram contra os israelitas, mas o Senhor os atacou com fortes trovoadas. Então eles ficaram em completamente confusão e fugiram. Os israelitas saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até Betecar, matando-os pelo caminho. Aí Samuel pegou uma pedra, pôs entre Mispa e Sem, e disse: até aqui o Senhor Deus nos ajudou. Por isso deu a ela o nome de Ebenezer. Assim os filisteus foram derrotados, e o Senhor Deus não deixou que eles invadissem a terra de Israel enquanto Samuel viveu. A palavra do Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Eu sei que é um desafio. Na Bible est un défi. É um desafio que nós temos Eza défi au biso tozana yango. entre eu com vocês.
entre papa na biso. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Porque eu sei que você está à espera alguma coisa que possa acontecer na tua vida. E bien ozana kati ya kozela eloko moko ekoma na bomoi na yo. A minha vontade também é para que uma coisa possa acontecer na tua vida. Posa ya papa pe ezali ete eloko moko ekomela yo na bomoi na yo. Aleluia. Amém. A minha vontade Posa na ngai é para que a tua vida possa prosperar em nome de nosso Senhor. ezali ete bomoi na yo efuluka lisusu na kombo ya Yesu. Amém. Amém. Bem amado Senhor, Balinga mina nkolo. nós acabamos de ler o livro de Samuel, Touti kotanga mokanda ya profeta Samuel. no seu capítulo, o livro do 1 Samuel, no seu capítulo 1, Livre ya yango ya profeta Samuel na chapitre na yango 1. iniciando no seu versículo 1 até a 13. Kobana na verset 1 ti na 13. Se nós lemos isso tudo para você, tenha também um entendimento o que aconteceu neste povo, o povo de Israel. Soki totangi nyonso ezali po ete bososola nini ekomelaki libota ya Israel. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Bem amado Senhor, Balinga mina nkolo. depois de meditar este contexto, Na sima papa komedite liloba oyo no seu versículo 8, na verset nango 8 aonde que é dizer Samuel, esilani oyo aloba na Samuel dizer a Samuel, e disser a Samuel alobaki na profeta Samuel para de orar. kotika te kobondela. Aleluia. Amém. Então significa dizer, Elakisi o ete tema dessa manhã de hoje na ntongo ya lelo é não pare de orar. kotika te kobondela. Aleluia. Amém. Bem amado Senhor, Balinga mina nkolo nós sabemos muito bem, biso nyonso toyebi o malamu povo de Israel libota ya Israel era um povo escolhido perante a Deus, ezalaki libota oyo Nzambe aponaki. o Deus Todo-Poderoso, Nzambe na ngolu na makasi Criador do nyonso céu e da terra. mokeli na likolo mpe mokeli na se. Aleluia. Amém. Mas apesar que esse povo era um povo escolhido perante a Deus, Atako toyebi ete ezalaki libota oyo eponamaki na Nzambe. aqui embaixo da terra havia também povo que estava contra este povo. Awa na mapele ezalaki mpe na bapeple mosusu oyo bazalaki contre libota ya Israel. Aleluia. Amém. Perante a Deus, a vontade de Deus, Liboso ya Nzambe mposa ya Nzambe ezalaki Ele que é o dono de tudo. ye moto azali mokonzi na nyonso. Ele é soberano. Ye azali likolo ya nyonso Segundo a sua vontade, mposa ya Nzambe Ele escolheu o povo de Israel. kozwa libota kopona libota ya Israel Um povo assim separado para que o resto do mundo viver a maravilha que vai acontecer neste povo. ezala libota oyo batie na mopanzi po te mokili mobimba bayeba monene ya Nzambe na nzela ya libota oyo. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Mas havia também um povo que se chamava povo filisteu, Ezalaki na libota mosusu mpe oyo ebengamaki na kombo ya bafilisteo estava contra o povo de Israel. bazalaki contre libota ya Israel. Aleluia. Então significa dizer, Elakisi ete para você entender muito bem desse po te ocomprendre malamu likambo ya lelo apesar que a Bíblia confirma que nós também fomos escolhidos perante o nosso Senhor Jesus Cristo. ate koyeba te biso mpe tozali baponami liboso ya Yesu Kristo. Aleluia. Amen. Aleluia. Amém. Aleluia. Amen. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo que nos escolheu. Yesu Kristo moto apona biso. Aleluia. Ele nos separou. Ye nde moto alongola biso na kati ya bato mosusu. É por isso que nós estamos aqui nessa imagem de hoje. Epo yango tozali katikati na esika oyo na ntongo ya lelo Um povo separado à igreja. po ete tozali libota oyo bakabola balongola na kati ya libota mosusu oyo tobengami eklesia. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Então você tem que entender. Yo esengeli oyeba Você está aqui nessa manhã de hoje. na ndenge yo ozali katikati na esika oyo Não é qualquer um. ezali te n'importe qui. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. É isso que fez com que esse povo de Israel para passar mal naquela época. Yango esalaki ete libota ya Israele eleka na mitungisi na ntango wana. Porque a Bíblia está confirmando Biblia elobi a Arca da Aliança
arca e aliança. foi levado perante há 20 anos. elongwaki na maboko ya israelite mpe ekendeki kobanda mosika na bango ntango 20 ans. Aleluia. Amém. O que é a arca da aliança? enini ebengami arca e aliança. A arca da aliança Arca e aliança era só, pronto, era, como eu posso dizer, era uma caixa. Né? ezalaki sanduku moko boye. Mas dentro daquela caixa, Na kati ya sanduku wana onde havia a palavra do Senhor, esika nini bazali kobomba liloba ya nzambe. onde que havia os 10 mandamentos de Deus. Esika nini mibeko zomi ya nzambe ezalaki. Porque os 10 mandamentos eram os mandamentos de Deus. Po ete mibeko zomi ezalaki mibeko ya nzambe. Aleluia. Os mandamentos vêm do céu. Mibeko oyo eutaki likolo. Aleluia. Então, vinha colocado dentro da arca. Yango babombaki na kati ya kasha wana, Através daquela arca, na kati ya sanduku o wana, povo de Israel vivia a maravilha de Deus na vida deles. na nzela na yango nde libota ya Israeli ezalaki kovivre bolamu ya nzambe. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Sem a arca do Senhor, Kozanga sanduku oyo ezalaki kozalaki na mibeko ya nzambe. o povo de Israel estava a passar mal. Libota ya Israeli elekaki ntango ya pasi. Aleluia. Amém. Então significa dizer, Elakisi você ete que está aqui nessa manhã de hoje, yo moto ozali katikati na esika apesar oyo, que você fosse escolhido, atako ozali moponami, apesar que você já fosse separado, atako ozali ya kokabwana, para viver a bondade de Deus, a palavra de Deus tem que ficar dentro do teu coração. po ete yo vivre bolamu ya nzambe, liloba nzambe esengeli efana na katikati ya motema na yo. Aleluia. Amém. A tua vida, Bomoi na yo, bomoi na yo, somente tem que começar a praticar a palavra do Senhor. esengeli na yo osalelaka kaka liloba ya nzambe. É o motivo que você fosse separado. Yango nde ntina yo bakabolela yo na mokili. Aleluia. Amém. Aleluia. Muitas pessoas costumam vir na igreja. Po ete ebele ya bato bayaka na eglize, Não vai à igreja baye na eglize, para ir orar a Deus, baye te mpona kokumisa nzambe, para kobondela suplicar a nzambe, Deus, kobondela nzambe, para ir pedir perdão a Deus, kosenga bolimbisi ya mabe na bango liboso ya nzambe, para louvar a Deus, kokumisa nzambe, para adorar a Deus, kokumamela para nzambe, ofertar a Deus, kosenga na para nzambe, dar dízimo a Deus. kopesa mpe dime na miso ya nzambe. Aleluia. Amen. Isso não é mal, é bom. Ezali mabe te, ezali malamu. Aleluia. Amém. A única coisa que você deve colocar primeiro na tua mente, você é uma pessoa que já se separado. Yo esengeli na yo oyeba likambo moko ete yo oza moponami oyo balongola na mokili batya mopanzi. Aleluia. Amém. Você tem que colocar na tua mente que você é um filho de Deus. Tya na motu na yo ete yo ozali mwana na nzambe. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Você está vindo aqui na igreja. Ozali koya na eglize. Não é, como eu posso dizer, não é para mendigar a Deus, não. Eza mpona kosengasenga na nzambe Mas te. é o teu direito. Mais oza direct na yo. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. É como assim com o pai. Eza lokola ngai tata. As coisas que eu tenho na minha casa, Eloko nini oyo nga naza nango na ndako na ngai, os meus filhos têm direito àquelas coisas. bana na ngai baza na ndingisa ya kozala ya bango na kati ya ndako na ngai. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Quando os meus filhos estão me pedindo, eu não posso dizer que esses filhos estão me mendicando, não. Esse é o direito deles. nakoki koloba teke soki mwana azosenga ngai nakoloba ete mwana oyo azali mandia andingi kaka biloko na ngai ezali droit na ye. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. É a mão do Senhor. balingami na O kolo povo de Israel, libota na Israeli eles também passaram numa fase quando eles se afastaram perante a Deus, Ba- iniciaram a louvar outro Deus. balungwaki ntango bango balungwaki na présence ya nzambe bakomaki kokumamela banzambe mosusu. É aonde que a arca da aliança foi levada. esika nde sanduku ezalaki na mibeko ya nzambe elungwaki na maboko na bango mpe ekendaki mpa mosusu. Aonde que o povo de Israel iniciou a passar mal. esika nini oyo libota ya Israeli babandaki komona pasi. Bem amado Senhor, balingami na eu kolo quero te dizer nessa nalingi manhã, koloba nayo na ntongo ya lelo apesar que esse mundo, atako mokili oyo o nosso Senhor Jesus Cristo já confirmou isso. atako mokili oyo yesu kristu aloba na biso na Esse certitude mundo está cheio de maldade. mokili oyo etondami na mabe.
Aleluia. Aleluia. Mas ele sabe. Mais il y a yebi A malamu. maneira que ele viveu nesse mundo cheio também de maldade. Lokola ya abandaki na mokili pe tondami na Da mabe. maneira que ele venceu. Lokola ya É a alongaki. mesma coisa também que nós vamos vencer. Ndenge moko pe biso pe tokolonga. Aleluia. Aleluia. Porque quando nosso Senhor Jesus Cristo estava aqui embaixo da terra, Tango Yesu Kristo azalaki awa na mabele oyo. o Satanás também estava lá. Satana pe azalaki awa. Satanás também estava atrás dele, a tentar ele. Satana pe azalaki awa. Azalaki pe na nsima na ye. Aleluia. Mas ele, como filho de Deus, Ye lokola mwana na Nzambe. ele não estava a cair. Ye akweyisaki maki ata mokolo Ele mose. sabia, Mais ye ayebaki. ele sabia Ye ayebaki. o que Satanás, Ete Satana. o Satanás, ou as palavras do Satanás que estava a trazer perante a ele, Satana, ye maloba Satana oyo aza komema liboso na ye. era só mentira. Ezalaki nde lokuta. Era só para eles afastar em comunhão com Deus. Ezalaki kaka po ete alongola ye na présence ya Nzambe. Aleluia. Como ele sabia essa verdade. Ye po ete ayebaki Essa verite wana. coisa toda que está embaixo da terra é de meu pai. Ayebaki ete biloko nyonso eza na se ya moyo ezali ya tata na ngai. Aleluia. Ele não tem como obedecer a palavra dessa pessoa que quer me desviar da vontade do Pai. Amonaki ndenge nini ye akoki kolungwa kondima maloba ya Satana po ete alungwa na présence ya Nzambe. Aleluia. É por isso o Samuel, Yango prophète Samuel. Prophète as Samuel. pessoas que conhecem a história do Samuel, Bao bayebi histoire ya prophète Samuel. o Samuel é um fruto de oração da Ana. Samuel azali mbuma ya losambo ya Ana. Meu amado Senhor, Balingami na kolo. todas as coisas que nós pedimos ao nosso Deus através da oração, Balingami na kolo. Biloko nyonso biso tosengaka na Nzambe na nzela ya losambo. Ele nos concede sempre de melhor. Nzambe apesa biso tutu ya malamu. Aleluia. Aleluia. Amém. Porque naquele momento também rival da Ana também tinha filhos. E na ngonga wana balingami mbanda ya Ana pe azalaki pe na mwana. Mas a Bíblia confirma, E Biblia elobi na biso o filho que Deus concedeu a Ana, o Samuel, mwana oyo Nzambe apesaki na Ana na nzela ya é Samuel. ele que tornou-se mais tarde o rei de Israel. Ye nde mutu akomaki sukasuka mokonzi ya Ele tornou-se Israeli. mais tarde juiz de Israel. Ye nde mwana akomaki zuisi ya Israeli. Aleluia. Aleluia. Significa dizer, Elakisi ete através de oração, na nzela ya losambo com toda a sinceridade, na solosolo desse Deus, liboso ya Nzambe oyo não, você vai vencer. oyina pe yo kolonga. Não vai testificar que você acredita num Deus vivo. balinga te mokili ekondima ete solosolo ndimela Nzambe na bomoi. Aleluia. Aleluia. A pessoa, às vezes, basta ver a estrutura deste local, pensa que aqui nós estamos a vir para fazer uma brincadeira. Bato soki batali ndako oyo ndenge yango ezali bazali kokanisa ete bato oyo bazali koya kosala baya kosakana kati na esika oyo. Aleluia. Aleluia. Mas eu quero te confirmar nessa manhã de Me hoje. ngai nalobi na yo boye Você vai seguir esta palavra. soki yo ndimi kolanda liloba oyo No livro de Samuel, na livre ya Samuel no seu capítulo 7, versículo 8. na chapitre yango 7 na verset Não para de orar. kotika te kosambela Para de orar. kotika te kobondela Você vai viver a maravilha de Deus na yo tua vida. okovivre kolama ya Nzambe Você vai viver a maravilha de Deus na tua família. yo okovivre kolama Nzambe na libota na yo Senhor. balingami na nkolo Israel libota ya Israeli passaram bom momento em cativeiro. bapasaki ntango molai ntango ya monene mpena na pasi na kati ya A umbu Bíblia confirma depois de 20 anos. na nsima ya bambula 20. Aleluia. Amen. Então significa dizer, o Deus pode te conceder um filho. Yo Nzambe akoki kopesa yo mwana, O filho entra também na escola. mwana mpe akei na nzela ya kelasi. O filho também às vezes pode terminar também o estudo do médio. Akoki kosilisa mpe médio. Aleluia. Mas aquela situação ou aquele sofrimento ainda sempre está na família ou na tua vida. Meme atoko mwana sisi klasi me komona ke makambo ya pasi mpe eza kaka na kati ya libota na yo.
Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc significa dizer. Et la vie s'y était. Você já foste resgatado. Yo esi ba Você soma já ba foi longola. purificado. Yo ba purifier Você já yo. foi santificado. Yo ba sanctifier A yo. tua vida tem que andar de santidade em santidade. Como esengeli kokenda busantu kaka. Aleluia. Você próprio que agora está fazendo combater a tua vida. Yo ozali kobundisa lisusu nzoto na yo. Porque a vontade de Deus Po ete posa ya que Nzambe habita já em você. oyo evandi katikati na O yo. Espírito Santo de Deus. Mulimo santo ya Nzambe. Aleluia. Amém. É para que você possa ir em vitória em vitória. Po ete yo tambola na elonga kaka. Aleluia. Amém. Apesar que é difícil, mas você tem que entender, é assim que funciona. Meme atako ezali pasi mesengeli oyeba ke ezali kaka nde ndenge wana. Aleluia. Aleluia. Apesar que o Satanás ainda está aqui embaixo da terra, Atako oyebi ke Satana azali na se ya moyo oyo. mas a Bíblia confirma. Bible Está elobi em nós é maior que aquele que está no mundo. oyo avandi kati na biso aleki oyo avandi na mokili oyo. Aleluia. Amém. Cabe a você começar a dirigir a tua vida na santidade. Etikali kaka na yo nde oyeba kotambisa bomoi na yo na nzela ya bosantu. Eu não sei se você está entendendo. Ayebi te soki ozali É kokomprendre. por isso, Yango wana nós como cristãos, biso lokola bakristo não tem como se afastar com a oração. toyebi te ndenge nini biso tokokabwana na losambo. Aleluia. Amém. Somente através da oração, Kaka na nzela ya nós losambo vamos continuar sempre em comunhão com o nosso Deus. nde biso tokotikala kaka elongo kotambola na nzela moko na Nzambe na biso. Fora de oração não tem como. libanda losambo nayebi te ndenge nini ya kosalama lisusu. Aleluia. Você pode arranjar um satélite ou você pode arranjar um site que tem bons aparelhos para começar a investigar, para descobrir Deus, você não vai lhe achar. Atako yo ozala baparele oyo ezali sophistiqué, baparele ya minene oyo ezali kokota na monde internet koluka Nzambe okotikala komona ye na bomoi na yo te na nzela ya baparele wana. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Você pode pegar um avião que anda com muita velocidade para subir lá no céu para ir para o lugar de Deus, você não vai lhe ver. Atako ozwi bavion oyo ya sika oyo ekoki komema yo tina likolo kuna koluka Nzambe okotikala komona ye te. Aleluia. Mas através da oração, Me na nzela ya losambo, através da oração, na nzela ya losambo você vai fazer um pouco de Deus. yo okokutana na Nzambe. Aleluia. Aleluia. Glória do Senhor. Alinga mina Isso kolo aconteceu também ao povo de Israel. ezalaki mpe bongo na libota ya Israeli. Samuel se revelou, tinha aquela revelação. Samuel azwaki revelation wana Disse ao povo de Israel: alobi na libota ya você Israeli deve abandonar esse Deus. bino botika babinzami Nzambe wana. Aleluia. Aleluia. Então significa dizer: Ele aqui você se deve abandonar essas coisas que Deus não gosta. Bino botika nde biloko oyo Nzambe alingaka te. Aleluia. Amém. Aleluia. E a Bíblia diz: Bible elobi quando o Samuel orou a Deus, ntango Samuel abondelaki Nzambe, a oração também deve ser sempre acompanhada com sacrifício. losambo mpe esengeli elandisama u ezala akompagne na basacrifice. Aleluia. Orando, sacrificando, kobondela mpe kobanda kosala basacrifice ele como não, Deus vai se manifestar na tua vida. olinga te Nzambe akomimonisa na kati ya bomoi Ele na está yo. dizendo: o povo de Israel, Libota ya Israeli quando souberam que os filisteus querem atacar o povo de Israel, ntango bango batiaki bayebaki ete bafilisteo balingi koatake bango, eles disseram a Samuel bango balobi na Samuel para não parar de orar. baatika kobondela te. Aleluia. Aleluia. Mas eles também tinham armaduras. Bango mpe bazalaki na bibundeli. Aleluia. Aleluia. Mas há coisas que acontecem na nossa vida, somente se você está a pensar que não, através da armadura vai dar solução, é mentira. Na babomoi na biso de fois yo okanisaki bibundeli naza na yango nde ekoki kopesanga victoire nde lukuta. Aleluia. Isso também aconteceu aqui no nosso país. Yango mpe ekokisamai na kati ya mboka na biso. Aleluia. Aleluia. Os nossos governantes estavam pensando, não, se adquirir armamento na América,
adquirir armamento na Rússia vai dar solução aqui a mola final e é só mentira. Bakonzi na biso pe bakanisa kete kozwa babibundeli ya minene na Amerika ou na Russia ya monde ko yoko mema victoire ou kosisa bituma na kati ya mbogo oyo. Aleluia. A nossa paz é somente Deus que nos concedeu. Kimia na biso kaka nenzambe na pesa. Amen. Aleluia. Então significa dizer. Ela disse que a palavra também tem mais poder de arma. Amém. Oh, yes. Aleluia. Aleluia. Se fosse armamento para dar solução. Mas através das palavras. Significa dizer é tipo oração. Amém. Aleluia. Nós adquirimos uma paz no nosso país. Bem amado Senhor. Também o povo de Israel. Ele iniciou sempre a orar a Deus. Ele está dizendo Deus lá no céu iniciou a combater a favor do povo de Israel. Ele mandou trovão perante os filisteus. Aleluia. Os filisteus ficou disperso. Eu quero te dizer nessa manhã de hoje. Você vai entender essa mensagem de hoje. Você vai orar. Você vai continuar a suplicar a Deus. Os teus inimigos vão ficar dispersos na tua vida. Aleluia. A Bíblia está dizendo que os filisteus ficou dispersos. O povo de Israel iniciou a les atacar. Iniciou a les matar. Depois de recuperar todas as coisas que os filisteus levaram, que era do povo de Israel. Aleluia. Aleluia. Bem amado Senhor. Você vai entender que você é filho de Deus. Você vai entender que você é filha de Deus. Você vai se apartar de todas as coisas que Deus não gosta na tua vida. Orando a Deus, vai viver a maravilha de Deus na tua vida. Aleluia. A Bíblia está dizendo, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Porque muitas pessoas pensam que esse Deus que o povo de Israel aclamava é muito diferente com esse Deus que nós estamos a compartilhar a sua palavra nessa manhã de hoje. Eu quero te dizer, te confirmar, Ele é o mesmo. Muitas pessoas falam, mas essas coisas são da antiga aliança. Não tem nada a ver conosco. A santidade de Deus. A santidade de Deus é o termo. É o termo. Aleluia. Nós também como cristãos, somente o nome que nós adquirimos de ser cristão é o nome já de santidade. Aleluia. Como você quer misturar duas coisas de uma vez? Aleluia. Você já aceitaste o casamento com Cristo? Já aceitaste? É a aliança que nós fizemos. Aleluia. Aleluia. É a aliança que nós fizemos com Cristo. Essa aliança a dever. Aleluia. Aleluia. A dever que nós devemos fazer. Aleluia. Aleluia. Então significa dizer, nós aceitamos a aliança com Cristo. Nós devemos aceitar que não só nós que vivemos agora, é o Cristo que vive em nós. Aleluia. Aleluia. É aonde que você vai começar a ver a maravilha na tua vida. É aonde que a tua família vai dizer, esse aqui era mentirosa,
agora na boca dele já fala a sua verdade. Mende esika wana nde meme libota na yo ekolobete oyo azaki muta lukuta ya lukuta mesikondi na munoko na yo kaka solo nde mudebima. Você já mudaste a natureza. Po yo changer déjà bomoi na yo. Aleluia. 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 Amém. Se você tem que entender que você é filho de Deus. Soki yo zali kondimete za mwana na Você nzambe. tem que entender que você é o cristão. So zali kondimete za mu Kristo. Você vai viver a maravilha na tua vida. Yo vivre nde bolamu na kata bomoi na yo. Por isso nosso Senhor Jesus Cristo, Yango kola na biso Yesu Kristo. quando ele ascendeu ao Pai, Quando ye abelelaki nzambe. quando ele voltou lá no céu, Tango ye azongaki kuna na tata. o que ele disse? Eloko nini alobaki? Pai, Tata, Pai, tata. o que você me ensinaste, eu também ensinei a eles. Oyo opesaki ngai oyo olakisaki ngai nga mpe nalakisi bango. Você me entregaste, eu também entreguei a eles. Oyo opesaki ngai nga mpe napesi bango. Para que eles sejam um comigo, Po ete bango bazala bomoko na ngai. nós também não somos um. Ndenge ngai mpe naza bomoko na yo. Amém, amém, amém. Aleluia. Ah. Aleluia. Ah. Se vocês querem buscar a face de Deus, Soki olingi komona elongi ya nzambe, você busca só a face do Senhor Jesus Cristo que habita já em você. yo kaka elongi ya Yesu Kristo avandi katikati na yo. Oh yes, oh yes. Amém. Aleluia. Ah. Aleluia. Amen. Aleluia. Ah. Dentro de você tem um espírito. Kati na bino eza na molimo, O espírito de verdade. molimo ya O solo, espírito de poder. molimo ya O nguya, espírito que vence esse mundo. molimo oyo elonga A mokili Bíblia oyo. está confirmando nosso Senhor Jesus Cristo foi ressuscitado através do Espírito Santo. Biblia elobi na biso, makomi elobi na biso ete Yesu Kristo asekwaki na nzela ya liloba oyo, O poder do Espírito Santo. na nguya ya liloba O oyo, Espírito Santo de Deus. molimo sa Que da ressuscitou o nzambe nosso Senhor Jesus yeye Cristo mutu no abimisaki terceiro Yesu Kristo dia. na mokolo ya misato. Aleluia. É o mesmo Espírito Santo que habita em mim, que habita também em você. Kaka ye wana molimo santu oyo avandi katikati na yo. Aleluia. Ah. Aleluia. Nesse mundo as pessoas têm que dizer, não, esse aqui não é mais o mesmo. Na mokili oyo bato ifo balobaki oyo te aza motu mosusu. Aleluia. Ah. Ele já mudou. Ye asi Tem abongwana. que ver testemunho. Il faut témoignage ezala. Eu, quando nós estávamos a viver lá na Chicala, Biso papa ntango bazali kovanda na shikala tinha lá também mini mercado. ezalaki na mwa boutique moko ya moke osika batekaka biloko. Aleluia. Vendia cerveja, Baza koteka bamasanga, vendia cigarro, bapapa baza koteka cigarette, vendia whisky. baza koteka whisky, Aleluia. Ah. Vendia vinho. baza koteka mpe vino. Aleluia. Mas mais tarde, Me suka quando aceitei Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ntango papa ayambi Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na ye, eu próprio começou a tirar as coisas que não agradam a Deus dentro do mini mercado. ye abandi kolongana na kati ya armaze na ye babiloko nyonso oyo epesaka nzambe lokumu te. Cuca saiu, Koka ebimi, vinho saiu, vino ebimi, cigarro saiu, cigarette ebimi, whisky saiu. whisky ebimi. Até as pessoas estão dizendo, mas você faz na falência. Me bato babandi koloba me yo kokweya ntango bandi obimisa biloko oyo. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Eu um certo dia de manhã, Mokolo moko na ntongo a pessoa, pronto, os clientes bebiam lá, que comprava cigarro, o uísque estava de passagem. baclient oyo bazali kosomba cigarette bazali komela bawhiski bazalaki na nzela ya koleka. Um já sabia a localização. Baebele bayebaki deja esika wana. Aleluia. Amém. Basta entrar só lá na cantina, já dava conta, na cigarro fica aí, uísque fica aí, vinho fica aí. Kaka kokota mbala moko na kati ya kantine ayebi cigarette evandaka awa, whisky evandaka awa, bakoka evandaka awa. Quando teve cigarro, Ntango bakoti batali esika ya cigarette ezalaka, não tem cigarro. cigarette eza te. Olhou lá e não tem vinho. Batali kuna vino eza te. Estava a pensar, às vezes, escolhi meter embaixo. Bakanisi ete papa abombi yango na se. Senhor, queremos comprar mais de cigarro. Balobi na papa me papa tolingi tosomba cigarette. Não, eu não vendo essas coisas. Papa alobi te nga nateka susu biloko oyo te. Ele foi. Bakei Ele foi, estava sozinho. azalaki ye moko. Outro dia, Mukolo mususu. estava a mandar dois. Bazalaki mibale. Chegamos lá, à frente do que? Da cantina. Bakomi liboso ya kantine. Espera, eu vou comprar aqui para não passar. Zela. Vamos, aí já não vende. Zela. Eu compro sempre aqui, como ele não vende. Entrou mesmo.
ya lobi zela ngana lina kota nazwa nasomela ko mo rapide to kene mususa lobi te ko kona de kuna bateka jabite bateka ngana lina kota nasoma peto bi to kene bala mo Então, olhando o cinto que havia mais de cigarette. akoti atale sila cigarette za la Ele não te falei. ele na mwana o moni alexa ki yokezate bateka Cristão tem que ter esse testemunho vivo na tua vida. Kristo eselela sala na témoignage na vie na ye Aleluia. Aleluia. Mas você é cristão. mais yo ezali mo Kristo Aquele que você aceitasse que Cristo até hoje é no mesmo, não vai funcionar. lokola yo ndimaki yesu banda ondima yesu lokola mokonzi pe mobikisi na yo changement ezate ekotambola ndenge wana te Aleluia. Não vai funcionar. ekofonctionne te Você tem que acreditar que você já foi justificado. yo esengeli ondima ete yo ozali déjà justifié Você tem que acreditar que você já foi purificado. yo esengeli na yo ondima ete yo oza déjà purifié Quando uma pessoa veste em branco, soki moto alati elamba ya pembe basta oferecer uma cadeira, tem que ver primeiro aquela cadeira se vai lhe sujar ou não. soki bapesi ye kiti esika avanda akotala nanu soki kiti wana ekopesa ye sali te na elamba o te Aleluia. Amém. Porque sabe que ele vestiu em branco. po ayebi te alati elamba ya pembe Mas uma pessoa que está de preto ou assim, um couro assim carregado, me oyo alati elamba ya mwindo vai dizer, não faz mal, não vai se dar conta. akoloba ate nakovanda kaka me ekomonana te Aleluia. Você limpo é limpo. yo ozali semo ozali pembe oza pembe Você deve andar na santidade. yo esengeli otambola na bosantu E ali também o teu oração vai ser muito aceito perante a Deus. esika nini losama na yo mpe ekondimama na miso ya nzambe E Deus está dizendo, não ouça a oração dos pecadores. po ete biblia liloba nzambe alobi ete ya yambaka losama moto ya masumu te Você não é mais um pecador? yo oza moto ya lisumu te Não estou ouvindo teu amém. Você não sabe. yo oyebi te A pessoa que tem dúvida. eza na bato bazali liloba Mas para vir ensinar esse ensinamento que você não é mais pecador. esengeli papa azonga lisusu awa koya koteya lisusu ete yo oza mosungi te Aleluia. Aleluia. Nós devemos viver a maravilha que nosso Deus pediu. É Ele que nos chamou. biso esengeli na biso tovivre bolamu ya nzambe po ete ye nde moto apenga biso Nosso Deus é um Deus bondoso. nzambe na biso aza nzambe Ele nos malamu chamou para não sofrer, não. ye abengi biso te po ete tomonaka pasi Mas o sofrimento dele me pasi na ye é só nós devemos carregar nosso cruz, a nossa cruz. pasi na biso ezali ete esengeli na biso tomema ekulusu na biso Aleluia. Qual é a cruz que Jesus fala? ekulusu oyo yesu azali koloba Aquele que me seguir tem que levar sua cruz. oyo ali kolanda ngai amema ekulusu na ye Não é a cruz para você também ser pregado lá na cruz, não. eza ekulusu te po ete yo mpe bakende kobaka yo na ekulusu wana te A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo ekulusu yesu na biso alobi é a santidade. eza kaka nde bosantu A santidade também é cruz, não é fácil. bosantu mpe ezali mpe ekulusu eza facile te Aleluia. Falei verdade também é cruz. koloba solo mpe eza ekulusu Aleluia. Nem todas as pessoas que têm aquela capacidade de falar verdade. eza mutu nyonso te aza na kapasite ya kolobaka kaka solo Mas nós devemos carregar esta cruz na nossa vida. me biso ezali na biso tomema ekulusu wana É a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. eza ni bomoi ya yesu Que kristu Deus abençoe você que está aqui nessa manhã. nzambe apambola yo koza na ntongo ya lelo Deus abençoe você. nzambe apambola yo Eu creio, ngai nandimisami pela ajuda do Espírito Santo de na Deus, nzela ya molimo santu através desta palavra, na nzela ya liloba oyo a tua vida vai mudar. bomoi na yo Ele ekobonga está dizendo, biblia elobi a palavra de Deus liloba ya nzambe sai, mas não volta vazia. ebimaka mezongaka pamba Você te fazer o seu objetivo na tua vida, na minha vida. ozanga kosala mosala na kati ya bomoi na yo Aleluia. Aleluia. Amém. Nós seremos abençoados. biso tokozala bapambwa Se mingi nós vamos cumprir a palavra do Senhor. soki biso tokokokisa liloba ya yesu liloba ya nzambe na mabomoi na biso Vamos colocar em pé. tokotelema Vamos agradecer mais uma vez ao nosso Deus. tokozongisa matonde epai ya nzambe na biso